Olá, meus amigos aqui do YouTube. Hoje eu quero fazer uma reflexão no livro de Filipenses, no capítulo 2 e o versículo 21 e alguns textos aqui, e depois eu vou para o livro de Hebreus e o livro de Colossenses. Ouvinte, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, eu estava dizendo para ela que eu estou com saudade de ouvir uma palavra de Deus, aquela palavra pura, aquele evangelho limpo das impurezas mundanas. Porque hoje o que nós vemos dentro das igrejas é o evangelho contaminado, um evangelho entre aspas. Mas a palavra de Deus fala que o evangelho ele não tem que ter o fermento. E hoje o que você vê dentro das igrejas é o evangelho contaminado. Eu quero fazer a leitura no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 21, para nós desenvolvermos a nossa meditação aqui, para você entender. Diz assim a palavra de Deus: porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Ouvinte, se você for dentro das igrejas hoje, você for qualquer denominação, faça uma pesquisa e pergunte por que eles estão buscando, por que eles estão indo para a igreja. Tanto é verdade, ouvinte, que você vê o cronograma da igreja, a programação, eles têm dias específicos para cada situação, para cada necessidade. Segunda-feira é o dia da libertação, terça-feira é o dia da prosperidade, quinta-feira é o dia da família, sexta é dia de libertação, e por aí vai. É campanha e mais campanha. E aí entra nesse texto aqui, que fala que todos buscam o que é seu. Cada um está querendo tirar uma casquinha do evangelho. Mas eu quero fazer uma leitura aqui também, no livro de Filipenses, capítulo 3, e o versículo 8. Olha que o apóstolo, que foi um homem muito culto, olha o que ele diz. Diz assim, versículo 7, eu vou começar. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Pelo que sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Hoje o que nós estamos vendo, meu amigo, minha amiga, ouvinte, é as pessoas querendo ganhar vantagem. Eles não estão querendo mais a Cristo. Eles não estão querendo Cristo. Está querendo o que Ele pode fazer pelas concupiscências, pelos desejos de cada um. No livro de Hebreus também, no capítulo 11, nós temos um exemplo para ser seguido, que a palavra de Deus fala sobre aqueles crentes do passado. Diz assim, Hebreus 11, no versículo 12 em diante: pela fé, Moisés, já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Está vendo, ouvinte? Hoje que tem pessoas que se diz servo de Deus, tendo os tesouros do Egito. O Egito hoje é simbolizado, aliás, o Egito hoje é o mundo, que é simbolizado pelo antigo Egito. E aqui vai falando, ouvinte, de pessoas que recusaram as coisas mundanas. E hoje o que nós vemos mais é as pessoas abraçando as iguarias do mundo. A palavra de Deus fala aqui em Colossenses, capítulo 3, ele diz que, assim, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentada à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com Ele em glória. Está vendo, ouvinte? A palavra de Deus manda nós buscar as coisas do alto. E hoje, dificilmente você vê uma pessoa que professa o nome de Jesus
buscando as coisas do alto. Eles estão buscando somente o que é seu. A palavra de Deus fala que nós devemos nos contentar com o que nós temos. E nós não estamos vendo mais crentes contentes com o que tem. Nós devemos buscar única e exclusivamente a Jesus Cristo e o conhecimento da sua glória. Simplesmente isso. Esses dias nós fizemos uma viagem e eu vi uma pessoa dizendo assim: eu saí daquela igreja porque não acontecia nada, o que eu queria não se realizou. Ora, ouvinte, que crente que é esse? Que servo de Deus que é esse? A palavra de Deus diz aqui em Coríntios que se nós buscarmos a Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Olha, esse Cristo que está dando tudo, que está modificando a vida, dando o que você quer, ele não é o nosso Salvador, não. Eu já fiz um vídeo sobre o falso Cristo que já está prometendo realizar todos os teus sonhos. A nossa cidade não está aqui neste mundo. Então, quando eu vejo essas igrejas aí prometendo vitória para você, você vai ser cabeça, não vai ser cauda. Gente, o Evangelho não ensina isso. O Evangelho fala que aqui nesse mundo nós vamos ter tribulação. O Evangelho diz para nós que nós vamos ter uma cruz para ser levado. Então, a palavra de Deus diz aqui em 2 Coríntios 5:17: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, se você continua com os mesmos desejos que o velho homem queria, uma boa vida neste mundo, uma casa, um carro, tudo isso aí, você ainda continua sendo a mesma criatura, porque a palavra de Deus fala que nós não estamos mais preocupados com este mundo. A palavra de Deus fala aqui em Colossenses mesmo, em Filipenses. Em Colossenses ele diz que para nós não andarmos inquietos com coisa alguma, para nós não andarmos inquietos. Filipenses 4:6: não estejais inquietos por coisa alguma. Está vendo, ouvinte? Então, a palavra de Deus já nos garante que nós devemos ficar sossegados no nosso canto. A palavra de Deus fala que nós devemos buscar conhecer a Deus, ter conhecimento de Deus. Hoje, se você for perguntar para um crente se ele tem conhecimento de Deus, ele nem sabe o que é isso. Ele é como um incrédulo. Ele vai ser tão incrédulo que ele nem sabe a maneira como conhecer a Deus, como conhecer a Cristo, como conhecer as riquezas insondáveis do Evangelho. Então esse Evangelho que está sendo pregado hoje, ele é um Evangelho que não vai passar para frente, ouvinte, porque é um Evangelho que vai morrer junto com essas pessoas. Não é aquele Evangelho que nós recebemos dos nossos irmãos do passado, o qual rejeitaram as iguarias do mundo. Eu gostaria, com esse pequeno vídeo, que você, quando você fosse numa igreja, ele começasse a te prometer as coisas deste mundo, você fica com o pé atrás, porque não é o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho está nas coisas do alto. A palavra de Deus fala que quando eu tenho que buscar primeiro o reino de Deus, todas essas coisas aqui deste mundo, para a minha sobrevivência, Ele vai suprir. Eu não preciso estar fazendo campanha, não preciso estar correndo atrás disso. A única coisa que Deus quer de nós é o conhecimento dEle. Ele quer que nós tenhamos Cristo. Esse é o único tesouro. Você já percebeu que quando as pessoas correm para a igreja e elas não recebem as bênçãos materiais, elas já viram as costas? Porque elas não são pessoas convertidas, elas são pessoas interesseiras e egoístas. Eu gostaria que você pensasse nisso, que você refletisse sobre essa pequena mensagem. Pense nisso.